nós sempre colocamos que o nosso amado Mestre Jesus nos envolva no seu amor, nos dando uma noite bem produtiva e bem simples, como Ele nos convida a viver. A gente já abordou aqui com vocês um trabalho inteiro sobre pineal, mas nos abstemos de falar da visão de André Luiz sobre a pineal, que é fantástico. Na verdade, o que eu vou passar para vocês aqui é um seminário de 4 horas. Eu passei meia hora, vou passar mais meia hora para ver o grau de André Luiz, né? André Luiz é aquele médico, para quem não se lembra, que psicografou mensagens pelo Chico Xavier. E é interessante, tem um estudo notável publicado na Neuroendocrine Letters, que é uma revista científica. Para te conseguir fazer uma publicação numa revista científica é muito difícil. Ela passa por uma série de critérios, de análises, normalmente não são aprovadas. E um grupo de médicos brasileiros resolveu levar um artigo por uma revista científica dizendo que um médium brasileiro com o 5º ano primário alegava receber um médico desencarnado, e esse médico trouxe informações sobre a pineal que somente décadas depois a ciência foi descobrir. Olha que ousadia fazer um artigo desse. E eles levaram os textos de André Luiz e o pessoal da revista científica olhou e disse, inacreditável. E foi publicado esse artigo. A doutora Marlene Nobre, que sempre foi uma batalhadora pela ciência e o espiritismo, diz assim, o espiritismo está na academia. Então é em inglês, mas enfim, né? Os aspectos históricos e cultural da glândula pineal, comparação entre as teorias provindas do espiritismo na década de 40 e as evidências científicas atuais. Olha que espetáculo esse artigo, né? Aqui a referência. Então vamos falar um pouquinho sobre o que André nos fala no Missionários da Luz, de 1943, no capítulo 2, a pineal é chamada também de epífise, e ele dá o nome do capítulo epífise. E aí ele diz assim, eu já entrei no capítulo assim para nós não nos perder muito, mas depois vai todo lido mesmo. Ao passo que o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas do instrutor. Ele estava com o instrutor assistindo um trabalho mediúnico aqui na Terra, o André desencarnado, o instrutor Alexandre desencarnado, e eles vendo médiuns encarnados trabalhar. Então eu me aproveitei das forças magnéticas que me forneceram para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Ou seja, a pineal ela está entre um grão de arroz e um caroço de azeitona pequeno. É mínima, né? Como a gente falou na outra vez, todo o nosso cérebro é duplicado, o hemisfério esquerdo e direito, ela é a única que atrás, que é a nossa antena psíquica. E ela se encheu de luminosidade. E olha que interessante, o que André Luiz fala quando ele vê a glândula pineal em atividade. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor formavam seus raios um lótus de pétalas sublimes. Quem é que fala que a pineal, o centro coronário, é o lótus das 1000 pétalas? Os indianos, há 5.000 anos atrás, diziam que nós temos o lótus das 1000 pétalas. Olha os videntes, lá na antiga Índia, já percebendo o que agora André Luiz nos comprova através da doutrina espírita. E olha que interessante, aí ele diz assim, examinei atentamente os demais encarnados, que ele estava vendo uma reunião de encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade. Então, todos os médios em torno da mesa, ali concentrados, orando, a glândula pineal dava umas luzinhas. Mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Ou seja, aquele médium que estava trabalhando e que ia ser feita a mensagem mediúnica,
a glândula dele é de uma luz imensa. Por quê? O que ele nos fala em outra ocasião, a lei de uso. O que é a lei de uso? Tudo no nosso corpo funciona assim. Quanto mais eu uso, mais se ativa. Se eu resolver, que horror, eu vou dar um exemplo horrível aqui, mas se eu resolver ficar sentado e não levantar, me tragam comida, me trocam as fraldas, não vou levantar, as minhas pernas atrofiam. E quando eu resolver levantar, não vou levantar, vou ter que usar andador, cadeira de roda, para depois conseguir, porque não usou, atrofia, usou, se amplia. E se eu tenho uma pineal extremamente luminosa, é porque eu uso diariamente. A gente às vezes só lembra da doutrina espírita, dos amigos espirituais, quando está na casa espírita. Lá fora eu já ouvi alguns dizer assim, a vida é tão agitada, a gente está correndo para lá e para cá. Mas aquele que leva a casa espírita no seu coração, o dia inteiro está em contato com os espíritos. A cada momento, lembra Santo Agostinho, na questão 595, ele diz assim, nunca se perturbe de nos incomodar, nos incomodem, ou seja, falem com os espíritos, pergunta. O Bezerra também tem uma passagem que diz assim, sempre nos incomodem, porque a gente acha que está incomodando os espíritos. Não está, pelo contrário, nós estamos abrindo os nossos canais. Então, diariamente, como ou não como isso? Falo ou não falo isso? Vou ou não vou? Olho ou... Cada vez que eu estou fazendo essa pergunta, eu estou ativando a minha pineal, que está me mandando contatos, e eu vou amplificando os meus potenciais. E quando eu vejo, eu nem estou perguntando, e vem aquela voz que diz assim, não vai, não faz isso, toma aquela atitude. E aí a gente começa a perceber uma questão do livro dos Espíritos, que eles nos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos, os Espíritos influem em nossa vida? E os Espíritos respondem a Kardec, mais do que supondes, até porque por vezes eles a conduzem. E a gente acha que a gente está conduzindo, mas quando a gente está ligado, a gente é conduzido pelo alto, senão pode ser conduzido por baixo, né? Por isso que é bom uma pineal bem elevada. Sobre um núcleo semelhante, agora a flor resplandecente, caía luzes suaves do mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas. E isso deve, não é pode, deve ser do nosso lado. Toda manhã levanta, faz aquela prece, pede a bênção para fluidificar o nosso lar, pede a bênção para fluidificar os nossos animaizinhos, quem tem animaizinhos, nós lá em casa temos cachorro, sapo, passarinho, que fica solto pelas árvores lá, a gente reza por todos eles, pede para abençoar as nossas relações afetivas e desce sobre o nosso lar um amparo que fica a nossa casa, nos diz André Luiz, sendo um pontinho de luz para socorro dos amigos espirituais, que vêm ali porque sabem que ali é uma psicosfera limpa, dentro às vezes de psicosferas tão pesadas ao redor. Aí voltando a pineal, ele diz assim, estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre, que o André Luiz foi o médico Dias da Cruz, né? Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Então, no início se achava assim, a pineal só funciona nos primeiros anos de vida e depois desabrocha a puberdade, ela não tem mais função. Veja que interessante. Essa era a visão da medicina, né? Que André Luiz quebra muito antes de a gente descobrir isso. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudesse deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. É interessante que o André está falando em 1943, só em 1956 foi descoberto que a pineal lançava melatonina e posteriormente se descobriu que a pineal, até os 12 anos, larga uma grande quantidade de melatonina. Melatonina, a pineal funciona assim, para todos nós. Quando tem luz, ela fica quieta.
Quando escurece, ela começa a produzir melatonina. Por isso que quando anoitece, escurece, nós temos a tendência depois de ter soninho. A gente vai ficando meio entorpecido e ela vai produzindo, aí a gente tem que dormir. Quando amanhece, quem dorme com a janela aberta, por exemplo, a veneziana aberta, que entra a luz, ela para de produzir e a gente se acorda. Esse é o fenômeno normal que se chama os ciclos circadianos do nosso processo. Mas o que é interessante a pineal? Ela larga uma grande quantidade até os 12, 14 anos. Por isso que a criança está sempre viajando. Ela está sempre meio sedada. Se sabe que a gente tem, o nosso cérebro funciona em beta normalmente. Beta é o quê? Não posso esquecer, eu tenho que pagar aquelas contas, eu tenho que arrumar aquelas roupas, eu tenho que dobrar aquele canto, eu tenho que comprar banana. A gente está sempre meio assim, né? Aí a gente chega uma hora que a gente para fazer uma prece. Respira fundo, né? Sereniza, pede ao Pai. Quando a gente está fazendo isso, a gente entra em alfa. Quem quiser ser chique e dizer, vou fazer uma prece, não, vou entrar em alfa. Né? A criança vive em alfa. Ela está sempre viajando, né? Pela aquela quantidade. Chega por volta de 12, 14 anos, a pineal para de produzir melatonina o dia todo naquela quantidade. E aí, uma proteína vai ativar o hormônio libertador de gonotrofina, e aí começa o desenvolvimento dos espermatozoides nos testículos, começa os pelinhos, começa todo o processo feminino, os seios. Então, é essencial para a maturação sexual e ciclos reprodutivos. Depois decrescia, a ciência achava isso, né? Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia. E aí o instrutor Alexandre continua explicando para ele. Prossegue o instrutor Alexandre. Não se trata de órgão morto. Olha só que fantástico isso. Algumas vezes eu vou repetir isso. Em 43 eles diziam isso. Muito recentemente foi descoberto. É a glândula da vida mental. O tecido, o segundo tecido mais bem vascularizado. Lembra que eu falei assim? Se não usa, lei de uso e desuso. Perde a função. Então, se não servisse mais para nada a pineal, não ia vascularizar. E ela só perde para o coração. Claro, o coração é o mais vascularizado. O segundo órgão mais vascularizado é a pineal, ou seja, a gente usa ela até o final da vida. Olha que espetáculo, isso, a nossa anteninha, né, como estava falando ali. E lembro que a gente abordou aquele neurocirurgião Jeff Bruce, que ele diz assim, ele trata com tumores e é especialista em tentar salvar a pineal, mas às vezes o tumor é muito grande naquela região e tem que fazer o que se chama de pinealectomia, ou seja, tirar a pineal. E quando a pessoa tem que ser retirada a pineal, o que acontece com ela? Ela perde o contato com o eu maior, com a espiritualidade. E ele é um cientista, ele não falou nada disso, eu estou falando aqui. Ele diz assim, ó, há uma alteração do status mental. O que é o status mental? Ele mesmo descreve depois. A pessoa não pensa direito, a pessoa não se veste direito, a pessoa não consegue ter as emoções controladas, ou seja, ela perde o contato com o eu maior dela e da espiritualidade. Olha que lindo isso. O poder dessa minúscula glândula aqui que nos promove frente ao espaço, frente à vida. Senão a gente fica com queda de status mental. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um médico, psiquiatra, e ele fez o doutorado dele sobre pineal, pegou imagens que eu mostrei da outra vez de cristais que tem dentro da pineal, que trabalham com antenas de rádio, e ele diz assim, ó, a pineal, ele apresentou em Harvard esse trabalho, a pineal é a glândula que nos liga ao céu. Olha que interessante isso. Lembra que a gente abordou até em pássaros migratórios, eles tiravam a pineal, os pássaros não conseguiam mais migrar. E nós estamos ligados ao céu, ao universo. O nosso cérebro, a pulsação do eletroencefalograma está ligado às correntes eletromagnéticas do Sol. Nós fomos formados nisso. Da Lua.
A Lua influencia no nosso humor. Tem estudos muito interessantes, vocês podem pesquisar. As grandes explosões solares enlouqueceram o ser humano aqui. Aí tem uma grande explosão solar na Revolução Francesa, outra nas guerras mundiais. Então, quando dá barato no Sol, porque nós estamos ligados magneticamente à Lua, ao Sol, aos planetas. Olha que lindo isso. E ele diz assim, ela faz a transição do campo magnético para o bioquímico, que daí, a partir dali, ela ativa todo o nosso organismo. Ela tem controle sobre todas as áreas cerebrais e sobre todo o nosso organismo. E aí que é interessante, o que é esse céu? Como eu falei, o céu físico, né, magneticamente, mas principalmente o céu espiritual, da onde nós pertencemos. Todos nós pertencemos a um céu espiritual. A gente sempre lembra, não sei se vocês lembram, mas que nós vamos morrer. Não sei se vocês já pensaram nisso, pode começar a pensar geladinho, num caixãozinho. Não tem escolha mesmo. Vai depender do número de pessoas em volta do caixãozinho e é o quanto a gente espalhou um pouco de alegria, né? E a gente vai para uma cidade espiritual, né? É a visão de todos nós aqui, né? Sempre como espíritas a gente pensa que vai para uma cidade espiritual, não para uma cidade espiritual, né? A gente pensa mais assim. Mas a gente se esquece que nós viemos de uma cidade espiritual. João Ros, aquele batalhador junto da reforma protestante ali, ele desencarnou e reencarnou depois como Allan Kardec. Quanto tempo ficou entre o período em que ele desencarnou como João Hus e voltou como Kardec? 369 anos. Porque essa é a nossa média lá em cima. Sabe aquela história de o vovô morre, né? Aí daqui um pouquinho nasce um netinho, todo mundo, mas é a cara do vovô, é o jeito do vovô, é o vovô que voltou. A vovó perde o meu velho, que agora ele veio, eu vou. Então não se preocupe, nós vamos chegar lá e vamos encontrar o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, 4 séculos, a sogra. Já pensaram nisso também? Refletido sobre isso. Não é de brincadeira, minha sogra é um amor. Agora desencarnou no final do ano, mas continua sendo um amor, assim. Mas essa é a ideia, assim, a gente tem, sabe quando a gente diz assim, os amigos espirituais, a gente pensa aquela coisa séria, de roupa branca até embaixo, assim, carrancudo. Não, isso é obsessor espiritual. Amigo é amigo, pessoal. Sabe aqui a gente tem, esse aqui é meu amigo há 40 anos. Sabe aqueles que já moram no coração? Lá, esse aqui é meu amigo há 360 anos. Isso é amigo, pessoal. E aí quando a gente vem, esses amigos, não deixa que daqui a gente vai estar dando uns toques para a tua opinião, lá vai estar te dando umas intuições, vai estar te dando uma força. E a gente passa a viver com essa família espiritual, que são os nossos amores. Um dos maiores flagelos da humanidade atualmente, na Europa, então, de maneira grotesca, é a solidão. As pessoas se sentem só, mas quem traz a espiritualidade no coração tem o que ele coloca de a sensação de pertencimento. Nós pertencemos ao cosmos, pertencemos à cidade espiritual de onde viemos, com a nossa família espiritual, os nossos amores, e estamos unidos. Às vezes eu até posso estar sozinho aqui em casa, mas não sozinho no universo, nunca. Tem inúmeros amores ao nosso lado sempre. E aí ele continua. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura humana. O que é o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura humana? Eu vou aqui agora passar bem rápido, porque a gente já fez uma palestra sobre isso, né? Sobre a alma. O que é a alma? Um espírito encarnado. Então, vocês estão vendo eu vestindo um corpo de Rogério, mas eu não sou o Rogério. Eu sou um espírito. Quem me conhece de antes de 1958, que quando eu mergulhei na Terra, por exemplo, eu desencarnei em 715
e voltei em 1958, 215 anos. Essa é a média que a gente fica lá, 200 a 400. Me conhece por outro nome, outra pessoa. Eu sou um espírito eterno e agora estou vestindo esse corpo de Rogério, e como a gente falou aqui, com herança ancestral, a genética, nível social e cultural, exemplos de educação, tudo que eu ganhei, lembro que a gente fez uma palestra sobre isso, a criação afetiva, a epigenética, aonde eu nasci, o momento histórico, tudo isso vai formar o Rogério. Mas eu não sou o Rogério, eu sou um espírito, um eu, que já tive muitas almas. Sabe quando a gente vai envelhecendo e amadurece? Porque às vezes a gente envelhece e não amadurece, né? Sabe o envelhecer e não amadurecer? Aqueles velhos chatos assim, porque esse café tá frio, porque esse vento tá muito forte, sabe que saco, não sei o que. Aqueles velhos chatos assim, morrem, uma hora morre. Aí lá adiante nasce de novo aquele jovem, porque essa calça não é de marca, porque esse tênis é ruim, porque esse aqui é o velho ranzinza que voltou no jovem ranzinza. Mas tem aqueles que amadurecem, aqueles que começam a ter outra percepção, outra sensibilidade. E aí se diz, eu estou atrás de quem disse isso, para ter uma conversa mais séria, assim, que é a melhor idade, né? A condor, né? Mas na verdade, né, a gente mesmo com essas as dificuldades da nossa velhice, como você pode ver, eu tenho 70, né? A gente tem outra percepção, a gente esquenta menos a cabeça, a gente tem outra lucidez, a gente tem outra força, outra maneira de ver a vida, de uma alma, dessa alma. Só que eu tive muitas almas, muitas vezes eu cheguei à velhice, tive compreensões, fazer aquilo foi legal, fazer aquilo não foi legal, faço aquela revisão da minha vida que passou. Isso é o meu eu. Centenas de almas eu tive construindo o meu eu, o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura humana. Então eu estou Rogerinho aqui, mas olha o que eu tenho para cima. Por isso que quando tira a pineal, eu perco toda a minha conquista milenar. E cada vez que eu exercito a minha pineal, que eu converso com os amigos espirituais, que eu paro para conversar com o meu amigo espiritual, cada vez eu dilato mais os potenciais de mim mesmo e do contato com a terra de onde eu vim. Aí ele coloca que assim, o neurologista comum não conhece bem, enfim, vai falando só sobre os não conhece. Enquanto no período de desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, o que ele está dizendo? Que nós temos pineal naturalmente no plano espiritual. E isso é uma coisa curiosa também, porque vocês já devem ter visto várias vezes nos livros de André Luiz, que vocês estão sempre lendo e relendo, né? Vocês lembram, né, que ele fala dos mensageiros que vêm a nosso lar trazer, e tem aqueles que sintonizam com os mensageiros, ou seja, eu desenvolver a minha pineal agora, eu vou lá ter desenvolvida para planos mais altos. Olha que linda essa escala de evolução e de conquista que a gente vai tendo, porque está no perispírito. Tudo que eu estou conquistando aqui, eu estou conquistando no corpo espiritual que eu estou levando. E diz assim, a epífise parece constituir o freio das manifestações do sexo, como eu falei, até aos 12, 14 anos, muita melatonina. Quando para a melatonina, é uma outra glândulazinha que nós temos aqui, a pituitária ou epífise, começa a produzir a quispeptina, e a quispeptina é que vai fazer o hormônio gonotrófico funcionar. É uma mágica belíssima, assim. Aos 14 anos aproximadamente de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representa controle é fonte criatura de válvula de escapamento. Olha que interessante essa visão para quem tem lá aqui. O cérebro com 5 anos, 8 anos, 12 anos, ele vai... Nós somos o único animal que não podemos nascer quase prontos, porque o cérebro muito grande não teria como nascer de uma mulher.
Então a gente nasce extremamente imaturo e o cérebro continua se formando, continua se formando. Quando é que fica pronto o cérebro humano? Aos 25 anos. Então quem está com meio dificuldades, com adolescente, com jovem, o cérebro nem está pronto ainda. Ele está naquela fase que ele grava tudo, fica com uma coisa cheia de conexões, e aí começa, isso é legal, isso não é legal, isso é legal, isso não é legal. Vai depender dos nossos exemplos, isso que dá aquela confusão na adolescência, é a poda neural, até vai moldando o cérebro corretamente, até ficar com o cérebro, agora sim, agora eu terminei a infância. Quando é que chega a maturidade? Aos 45 anos. E quando é que chega, Emmanuel insiste nisso no livro Consolador, quando é que chega a plenitude? Aos 60. Então eu sou pós-pleno. Mas vejam que legal, pessoal. E eu tenho amigos que dizem assim, eu já estou com 60 e poucos, já está morrendo. Agora que ela vai começar a ter vida, ter vigor. Né? E vocês conhecem aquelas velhinhas morrendo assim, né? Que chegam correndo com 94 anos, agora tem um chá com as gurias lá, que são cheias de amor, cheias de vida, né? É isso que a gente tem que perceber. A gente tem uma vida maravilhosa para levar pela frente, conquistas maravilhosas para seguir. Terminando pelo nosso tempinho aqui. A glândula pineal reajusta seu concerto orgânico e reabre mundos maravilhosos de sensações e impressões da esfera emocional. Olha que lindo, se abre a nossa percepção e a gente começa a ter insights e percepções e sensibilidades maravilhosas, que tem pessoas que não têm. Já deve ter acontecido com vocês, de tu estar caminhando com alguém e parar e dizer, bah, olha aquele pôr do sol, e a pessoa se vira, é bacana, mas eu estava te falando. Ele não vê. Ele não viu, então aquela música, diz, bah, olha esse violino, minha mãe gostava de música, eu estava te falando que ele não ouve, como dizia o Jesus, quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, e quem trabalha esse processo vai ficando cada vez mais sensível, está caminhando na rua e vê aquela árvore verde com aquele fundo azul, nossa, chega a dar uma coisa no coração, de tão lindo aquilo, assim. Saboreia a vida, para isso nós estamos aqui. A Nancy Andresen é uma grande psiquiatra, colaboradora até da DMS-4, que é um manual internacional. Ela tem esse livro Admirável Cérebro Novo, e ela fala em gênios univitelinos. O que é gênios univitelinos? Aqueles iguaizinhos, sabe, que tu fica louco, que tu encontra e diz assim, esse é o Pedro ou o Manuel? Né? Aí tu fica assim, chamo de Pedro ou chamo de Manuel? Porque são iguais, loirinho, com olhos azuis, seja lá como for. E ela diz assim, a genética faz eles iguais por fora, mas o espírito, ela não diz isso, ela diz a mente faz o cérebro. E olha o cérebro de dois gêmeos, eu vou pegar essa parte aqui. Parece duas pessoas diferentes, e é o mesmo DNA, mas a expressão emocional de cada um, a história de vivência do espírito, é que vai mostrar a construção que nós podemos fazer, porque o nosso cérebro continua plástico e nós podemos continuar moldando um cérebro mais sensível, mais harmônico, mais compreensível, mais doce, mais cheio de amor. O nosso tempo esgotou, então não vamos seguir muito adiante. Era aí. Obrigado.